gênero textual cartas. O que é um gênero textual cartas? Como que eu produzo uma carta? Quais são os tipos de cartas utilizados no nosso cotidiano? Bom, nós temos aí uma transformação também de mudança sobre a produção da carta. Antigamente, né, era utilizado muito em papel, né, que era mandada pelo correio e era o meio de comunicação mais utilizado, né? Hoje em dia, nós temos aí outros meios de comunicação. Bom, só que a carta ela teve que também dar uma adaptação, né? Então temos também a carta que hoje ela é enviada também é utilizado o correio eletrônico, que é mais conhecido aí como e-mail. Bom, quais são as principais características de uma carta, né, desse gênero textual? Temos aí um remetente, e temos um destinatário. Bom, o remetente é quem envia essa carta, o emissor da carta. E o destinatário é quem vai receber essa carta, certo? Bom, nós temos aí um dos tipos mais utilizados, né, hoje, são as correspondências oficiais, correspondências comerciais, correspondência pessoal. Bom, o que é uma correspondência oficial? São mais utilizadas aí pelas empresas e também pelos órgãos públicos, né? Quando mandar um ofício a alguém, que geralmente, né, essas cartas elas têm uma linguagem mais objetiva, uma linguagem formal, tem que ter um texto bem argumentativo e também pode ser argumentativo, pode ser descritivo, né? E também tem que ter uma certa clareza, né? Para que quem está recebendo essa carta possa compreender, né, o que está sendo a mensagem que a carta está passando. Temos também a correspondência comercial. Bom, mais utilizada aí por empresas, né? A diferença de um oficial para comercial é que a comercial é utilizada somente aí por empresas, né? Que às vezes quer fazer uma propaganda, às vezes envia uma carta para o cliente falando sobre tal produto, ou quer fazer uma cobrança, né, também. E da carta pessoal, né, a correspondência pessoal, nós temos aí uma carta que ela não segue, né, modelos prontos, não exigem uma linguagem formal, um texto bem estruturado, às vezes não tem todos os dados, né, de uma estrutura normal de uma carta, né, por ser uma carta mais simples, né, que expressa sentimentos, dentre outras coisas. Pode ser informativa, que faz, às vezes, faz algum convite, né, essas partes são respondentes à carta pessoal. Se eu quero fazer um convite a alguém, convidar para uma festa, né, convidar para qualquer outra ocasião, que se eu quero, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora lá no Rio Grande do Sul, em Vacaria. Então, assim, se eu quero mandar uma carta para ela, falando como é que tá as coisas aqui,
e perguntando também, né, sobre lá, descrevendo aqui, né, o ambiente, a família, as demais coisas que estão acontecendo aqui. Eu tenho aí uma carta pessoal. Vou falar um pouquinho aí da estrutura, né, da carta. Bom, primeira coisa, né, que é uma característica também, né, eu tenho que ter numa carta um emissor e tenho que ter um destinatário, né? Aqui está, né? Emissor é o remetente, receptor, o destinatário. Tenho aqui as partes de uma estrutura numa carta. Uma estrutura. Localidade, né, que vem ali no início, no comecinho da carta em cima. O vocativo, né, é quando eu chamo ali, vamos supor, prezado Senhor, se eu for, como eu falei, né, se eu for mandar para minha irmã, querida irmã, você usa essas palavras no vocativo, né, para chamar a atenção para a minha carta, né, que estou escrevendo. O corpo do texto é o que eu vou escrever, a mensagem que eu vou colocar ali na parte que é o que eu quero passar, né, para o meu receptor. Tem a despedida, né, que faz uma breve despedida. E no final, a assinatura. Então, pessoal, nós vamos tentar construir uma carta, né? Bom, agora vamos aí para a parte da nossa aula onde a gente vai aprender a produzir uma carta. Bom, o modelo de carta que eu escolhi foi a carta pessoal, por ser mais prática, né, para a gente estar utilizando nessa aula, para não ficar muito extensa. Mas assim, pessoal, se vocês quererem pesquisar mais, saber mais como produz os outros tipos de carta, é bom, né, para ampliar o conhecimento de vocês. Mas hoje a gente vai aprender aqui como você desenvolve, né, o texto, o que precisa, né, para eu produzir uma carta, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que eu uso primeiro no início da minha carta? O que eu preciso colocar primeiro? Lembra lá que eu falei da estrutura? Primeiro, local e data. Então aqui, eu vou usar um exemplo, eu vou estar escrevendo essa carta, né, para a minha irmã, né? Eu posso colocar aqui a cidade onde eu estou, né, de onde eu estou escrevendo, Simolândia. Simolândia. Agora eu coloquei o local, agora eu colocarei a data. 22 de outubro. Certo. Iniciei já a primeira parte da minha carta, né? Primeiro requisito. Agora, qual é a próxima? Lá, o próximo passo, né, é o vocativo, né? Como eu posso usar esse vocativo? Como eu vou escrever para minha irmã, eu posso colocar querida irmã, olá Gleice, né, que minha irmã chama Gleice, oi Gleice, enfim. O vocativo são palavras que é utilizada para chamamento, né? Então, qualquer palavra que eu uso para chamar, né, a atenção de alguém. Então, eu vou começar aqui, né? Colocar aqui olá. Exclamação. Geralmente, né, quando a gente chama a atenção de alguém, a gente usa aí o ponto de exclamação. Mas, enfim, quando você vai produzir uma carta sua pessoal, ela não exige também essa questão de ser
pontuação certinha, de acordo com a norma culta. Então, fica ao critério de vocês. Então, vamos lá para o corpo do texto. Meu próximo passo, o corpo do texto. A mensagem que eu vou passar para ela. Bom, que mensagem eu posso passar para ela? Vou colocar aqui. Bom, estou muito feliz. Feliz por você ter conseguido emprego. Enfim, não reparar as letras, né? Porque aqui está bem complicado para escrever também. Então, no corpo do meu texto, eu coloquei duas frases, né? Estou muito feliz por você ter conseguido um emprego. Estou expressando um sentimento de felicidade, né? Onde eu sou feliz por ela ter conseguido emprego, né? Então, é uma característica, né, da carta pessoal, né? Expressar sentimentos. E eu também coloquei aqui que uma informação, né, para ela, né? E também um aviso, né, no caso. E também quero te avisar que o nosso pai está doente. Então, o que eu utilizei nessa segunda frase? Uma informação para avisá-lo, que também é uma característica da carta pessoal. Ok, meu corpo do texto, acho que eu vou escrever só isso aqui, né, porque senão vai ficar extenso demais. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o corpo do texto. Bom, caso vocês for escrever alguma carta, né, pode colocar a informação aí que vocês quiserem, né. Bom, aqui foi meu próximo passo, né, o quê? A despedida, né. Vou colocar a despedida aqui. Bom, espero te ver Coloquei uma frase de despedida que é: espero te ver em breve. E qual é a minha outra parte da estrutura, que é a parte, né, da assinatura. Então, atenciosamente, Taylor Neves. Bom, eu fiz todos os passos certinho. Espero que vocês tenham entendido. Então vamos lá. Aqui eu finalizei minha carta está pronta para mim colocar no envelope e enviar, né? Caso eu queira enviar, eu também posso usar também essa mesma estrutura para colocar no e-mail, né, para enviar pelo correio eletrônico, certo? Então aqui eu coloquei local e data, usei o locativo, coloquei o corpo do texto
né? A mensagem que eu queria passar para ela, minha despedida e a minha assinatura. Espero que vocês tenham aprendido, né, como produzir uma carta. Espero ter ajudado, né, vocês em outro momento, né, anteriormente, quando eu era aluna do ensino fundamental e médio também. Eu gostaria de ter uma explicação assim, para que eu poderia ter contribuído ali para minhas matérias, né, de português, até porque eu tinha uma certa dificuldade, né, em produção textual. Então, o que a carta traz para esses alunos, né, de português de produção textual? Uma compreensão desse conteúdo, né? E pode ajudar a desenvolver mais outras produções textuais, até contribuir, né, para uma boa redação. Espero ter ajudado vocês. E aqui estão os meus agradecimentos pela a atenção de vocês. Obrigada. Olá pessoal, agora eu vou dar continuidade à explicação da Keila sobre carta como gênero textual. Agora eu vou falar para vocês aí mais 3 tipos de cartas, que é a carta argumentativa, a carta aberta e carta ao leitor. Eu vou começar aí pela carta argumentativa. A carta argumentativa, pessoal, ela é um tipo de gênero discursivo que acaba englobando aí 2 estruturas, né? Como assim 2 estruturas? Ela já tem esse formato de carta e aí ela acaba utilizando também aí uma tipologia argumentativa, porque ela tem essa função de oferecer o ponto de vista do remetente ao destinatário. Percebam que essa carta argumentativa ela é muito importante, assim, de certa forma, para a sociedade contemporânea, porque é através dela que as pessoas, né, os cidadãos, elas têm essa autonomia, de certa forma, de impor ali, né, de mostrar suas opiniões, e assim, de certa forma, podem até enviar os seus apontamentos aí para instituições privadas, para instituições públicas, ou até mesmo representantes públicos. Agora eu vou explicar para vocês sobre a carta aberta. O que seria a carta aberta? A carta aberta ela é um modelo de carta, né, que tem por função aí instruir, informar, alertar, protestar, reivindicar e, acima de tudo, argumentar um determinado assunto. Um exemplo seria aí um indivíduo que esteja insatisfeito com o governo e aí ele resolve escrever, né, fazer um apontamento ali e destinar, né, ao público, né? É uma carta aberta, ela não é destinada a um ser individual, mas sim ao coletivo. E isso é o que difere a carta aberta das cartas pessoais, né? Agora eu vou comentar a respeito da carta do leitor. A carta do leitor ela é uma interação entre leitores e os meios de comunicação, jornais e revistas. Como é que funciona? Funciona o seguinte, os leitores eles fazem nele um feedback das entrevistas, né, das notícias que saem, e aí eles abrem, né, um espaço para que eles possam responder, que eles possam expor as suas opiniões em um determinado quadro. E isso é a carta do leitor, essa troca de informação, porque, de certa forma, o meio de comunicação acaba recebendo outra visão, outro tipo de informação sobre determinada notícia, né, que foi publicada. Isso é a carta do leitor. Agora eu vou comentar com vocês, vou explicar para vocês sobre a linguagem verbal e não verbal. Eu vou fazer um breve conceito para que vocês possam compreender melhor. A linguagem ela é uma atividade humana que
pode ser manifestada através de vários modos. Isso vai depender, né, da situação ali, do momento, da comunicação. Eu vou conceituar para vocês a visão do gramático Bechara. Ele diz o seguinte: a linguagem é qualquer sistema de signos simbólicos empregado na intercomunicação social para expressar e comunicar ideias e sentimentos. Olha que legal. E a linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio de palavras, e ela pode ser oral ou escrita. Essa informação ela é muito importante, ela é bastante relevante, porque muitos pensam que por a gente falar, né, por citar esse termo, né, esse vocábulo verbal, a gente estaria só falando sobre a fala, né? E não tem nada a ver com isso, porque a linguagem verbal, ela relaciona tanto a fala como também a escrita, ok? Já a linguagem não verbal é aquela que ela utiliza dos signos visuais, né, para ser efetivada, como por exemplo imagens de placas, as cores da sinalização de trânsito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando eu faço esse sinal aqui, ó, vocês vão logo entender que eu estou pedindo silêncio. E isso é uma linguagem não verbal, porque vocês estão condicionados já com esse sistema de signos, né? De compreender logo pela imagem. Quando vocês vê um sinal desse, vocês logo vão entender que eu estou pedindo silêncio. E eu vou colocar para vocês aqui várias imagens, né, que representam aí, que vai ficar bastante claro para vocês, várias imagens de linguagem não verbal, que ela pode ser também por charge, pode ser, como eu citei, por imagens de trânsito, né, que quando você chega você vai em um lugar que você não conhece, e aí você tá ali no trânsito, mas você sabe o momento de você seguir, você sabe o momento de você parar, porque você já está condicionado com aquele signo. Então, a linguagem verbal, ela engloba tanto a escrita como o oral, e a linguagem não verbal, ela se diferencia porque ela usa do visual, entenderam? Ok? Então, pessoal, agora eu vou voltar um pouquinho ali na explicação. A gente estava comentando, né, estava explicando ali para vocês a respeito da carta como gênero textual, e aí eu resolvi mostrar para vocês aqui um pouquinho da carta descritiva, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele descreve ali o momento do achamento ou descobrimento, que para uns é achamento, para outros descobrimento do Brasil. Essa carta ela foi escrita ali no ano de 1500. E tô falando isso para vocês assim, professor, por que tem relação com a linguagem verbal, não verbal? Então, a linguagem verbal, como eu disse anteriormente, ela pode ser de forma oral ou escrita. Então, eu quero que vocês percebam que essa carta ela foi escrita de forma na linguagem oral, e quero que vocês entendam, né, que essa carta ela documenta, ela descreve ali a composição física ali do território brasileiro, ela descreve o momento da chegada dos portugueses ali, o primeiro encontro ali do índio, né, com o homem branco. E descreve também as missas, né, as primeiras missas que tiveram, a fauna, a flora, descreve os rios e tal, né, de uma certa forma, os índios, né, descreve as cores, os pássaros e tal, descreve tudo, né, essa carta ela tem essa função aí de descrever. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso, que quando o Dom Manuel ele recebe essa carta, né, ele com certeza ele vai visualizar, né, todas essas cores, toda essa informação que ele recebeu, ele vai visualizar e com certeza ele vai entender porque
é uma linguagem oral, mesmo sendo um escrito, né, sendo uma carta, é de certa forma uma linguagem oral, entenderam? Eu quis trazer essa carta aqui para vocês porque ela faz parte, né, do nosso patrimônio histórico, do início ali, né, do achamento ali do Brasil, e também porque é uma carta, né, e a gente está trabalhando aí o gênero textual carta, e eu espero que vocês tenham gostado da aula, e a gente vai colocar aqui para vocês poder compreender melhor as características, a estrutura, na verdade, do gênero textual carta, para vocês possam assimilar melhor. E é isso aí, pessoal. Eu vou deixar as imagens, como eu falei anteriormente, que vocês possam entender melhor a linguagem não verbal. É isso aí. Ok, obrigada. A informação você escreve na frente do envelope, que é esse lado fechado, onde é colocado o selo. Coloque aqui os dados da pessoa que vai receber a carta, nome e endereço completo, incluindo o CEP. E a propósito, para quem não sabe, CEP significa Código de Endereçamento Postal. No outro lado, onde está a abertura do envelope, você vai escrever o nome e o endereço completo do remetente, que é quem está escrevendo a carta, no caso, você. E não há como falar em cartas sem citar, é claro, os selos. Estes são selos dos anos 90, que vieram nas